Deus, eu coloco a minha vida agora diante de Ti. Eu oro e peço, Senhor, para que o Senhor use dessa palavra, use da minha vida, para que nós possamos transmitir a mensagem na qual o Senhor nos colocou aqui hoje. Que não seja pela minha palavra, mas que seja pela Tua. Que o Senhor tire todas as escamas dos nossos ouvidos, que o Senhor quebrante os nossos corações, para que a Tua palavra mude o nosso entendimento e que nós, a partir daqui, possamos ser pessoas diferentes. Que nós possamos ter versões melhores a cada dia, partindo da Tua imagem, Deus. Em nome de Jesus, que essa semeadura que o Senhor tem feito em nossas vidas, que hoje nós possamos colher em conhecimento, para que nós possamos replantar e poder ver frutos da Tua palavra acontecendo por meio de nós. Em nome de Jesus. Amém. Boa tarde a quem nos assiste. Nós estamos em gravação, nós estamos em sala. Eu agradeço pela presença, agradeço pela oportunidade, entendo a honra na qual Deus me permite hoje poder compartilhar, poder falar um pouco do que Deus tem colocado no meu coração, que Deus tem ministrado na minha vida por meio desse trabalho que nós temos realizado, e que a partir daqui Deus possa também, pela vida de quem assiste, pela vida das pessoas que estão ao meu redor, que Deus possa florescer a vontade de poder semear e colher coisas que partem do coração de Deus, que partem da vontade de Deus para a nossa vida. Deus tem um plano, e em cima desse entendimento de plano, nós temos desenvolvido coisas aqui. Nós temos nos colocado à disposição de Deus para que nós possamos ser um fio condutor para que as coisas aconteçam nessa terra. Deus age no sobrenatural, e nós aqui no natural temos que fazer a nossa parte. Estava há pouco conversando com o colega Samuel e nós falamos sobre isso. Que tudo que Deus quer para a nossa vida, Ele já deixou escrito. Nós temos a direção da Bíblia. E agora cabe a nós fazer com que todos os planos de Deus para a nossa vida se realizem. E assim que nós possamos fazer pelo outro. Um dos primeiros mandamentos, o primeiro mandamento que Deus deixou foi amar a Deus acima de tudo e o outro como a si mesmo. Então, perante essa palavra, perante esse ensinamento, eu vou falar um pouco sobre o plantar, o semear e o colher. Que Deus possa só permitir a participação. Que Deus possa... Não tem. Que Deus possa realmente fazer florescer isso dentro dos corações de quem nos assiste. Então, trabalhando essa parte de que realmente a nossa intenção, nós temos partido do princípio de que nós estamos deixando nos ser permitidos usar para que a partir de nós Deus faça o mesmo com outras pessoas. Eu gostaria de começar com um texto que está em Lucas 15, 8. De 8 a 10. Suponhamos que a mulher que tem 10 moedas de prata perca uma, caso não acenderá uma lâmpada e verá a casa inteira à procura com cuidado até encontrá-la? A alegria de Deus quando Deus encontra com o perdido é igual à história dessa mulher que procura a moeda.
nós estamos acostumados, ou não sei se todos que nos escutam já ouviu sobre essa história, mas essa mulher que perdeu uma das 10 moedas, naquela época, o valor da moeda era como um dia de trabalho, né? E Deus, Ele tem esse mesmo sentimento por nós, porque nós somos parte do trabalho de Deus. Ninguém quer ver com que o trabalho no qual você deu a sua vida, o trabalho no qual você tem trabalhado para ver aquele fruto, se perder. E Deus se alegra quando nós nos encontramos com Ele de volta. Porque não é Deus que se afasta de nós, é nós que nos afastamos de Deus. Quando nós estamos em certas situações das nossas vidas, nós entendemos que Deus nos dá propósitos para que a nossa vida se faça valer a pena, mas para cada propósito que nós encontramos em nossas vidas, necessidades são levantadas. Então, eu preciso da minha casa, de ter uma casa. O que eu preciso para ter essa casa? Eu tenho a necessidade de ter materiais. Como que eu consigo os materiais? Eu preciso de dinheiro. Só que eu não posso esquecer que eu preciso só do dinheiro para construir a casa e passar o resto da minha vida buscando dinheiro e não construir a casa. E é assim Deus. Deus, Ele nos dá propósito para que nós possamos entender que nós precisamos fazer o que Ele quer para a nossa vida, para que nós possamos chegar até Ele. Não adianta nós ficarmos tentando agradar, mas esquecemos de Deus. Assim como essa mulher, não adiantaria ela procurar no escuro. Ela precisou da luz. A partir do momento que ela teve a luz, ela com cuidado procurou a moeda. Nós temos que pensar no que nós fazemos. A mensagem na qual nós queremos atingir hoje é para que pessoas que nos escutam, conhecendo ou não, se entendam a sua posição. Hoje eu estou em posição de luz ou eu estou em posição de dracma? Hoje eu acredito que as pessoas que compõem o projeto Construir entenderam a mensagem de que nós somos a luz na qual Deus tem usado para atingir as dracmas perdidas, atingir as moedas perdidas. Porque cada um de nós somos filhos de Deus e tem o mesmo valor para Ele. Em Marcos 16:15, Deus nos dá essa mensagem, que nós devemos ir e pregar o evangelho dele a toda criatura. Nós devemos ser a luz no mundo para as pessoas que estão perdidas e não conhecem a verdade de Cristo. Nós somos essa luz, nós somos a lanterna, nós somos a vela que aquela mulher, não sei qual foi o instrumento de luz que ela usou naquele momento, acredito que tenha sido uma vela, para procurar aquela moeda perdida. Quando nós fazemos isso, quando nós temos esse entendimento que nós somos a luz, esse trabalho, essa realização, ela sobe como uma adoração a Deus. Nós fazemos isso porque nós adoramos a Deus. Nós não fazemos isso para nosso engrandecimento, nós não fazemos isso para o nosso egocentrismo, nós não fazemos isso para que nós nos sintamos bem. Nos sintamos bem. Quando nós entendemos o sacrifício de Cristo na cruz, nós fazemos o que nós fazemos porque nós entendemos que um preço foi pago por nós. E nós pagamos um preço hoje para que essa mensagem continue a ser propagada. Seja um sacrifício de tempo, seja um sacrifício físico, seja um sacrifício financeiro, mas nós hoje pagamos um sacrifício muito mais simples do que Jesus pagou por nós, mas nós pagamos esse preço em adoração a Deus, em adoração ao preço pago pelos nossos pecados. Eu não sei se quando
lá em 2 Coríntios 2,15, se escreveu que a nossa adoração sobe como um aroma suave para Deus. Eu não sei se o escritor tinha a noção na qual o olfato é um dos sentimentos que mais estimula o nosso corpo. Mas ele foi muito assertivo no fato de que, se a pessoa entende a fisiologia do olfato e ela entende que o olfato ele capta cada ação química que é liberada junto à inspiração, e nós somos capazes, o nosso olfato é capaz de sentir até 10 mil cheiros, 10 mil fórmulas químicas. Eu imagino Deus, o quanto Deus consegue sentir ao mesmo tempo, o quanto Deus entende do olfato para nos dar essa noção de que o nosso movimento, a nossa ação, a nossa fala sobe como um aroma suave. O nosso sacrifício sobe como um aroma suave. Por quê? A nossa pele, o nosso corpo, e é cientificamente comprovado isso, que cada pessoa tem um cheiro. Cada pessoa tem um cheiro. Eu tenho um cheiro, a Marisa que está aqui ao meu lado tem um cheiro, a Josi que está assistindo aqui na nossa sala tem um cheiro, você que está assistindo esse vídeo agora tem um cheiro, e Deus conhece o nosso aroma. Lá ele diz que nós somos o aroma de Cristo. Nós, quando fazemos alguma coisa em adoração a Deus, nós lembramos o aroma de Cristo para Deus. Nós lembramos o aroma do próprio Filho, que desceu do céu para pagar um preço por nós na cruz. E quando nós entendemos isso, nós nos colocamos à disposição do Pai para, em adoração a Ele, outras pessoas possam vir a conhecer a palavra. E um exemplo de sacrifício que eu gosto de lembrar, e eu gostei de lembrar nessa situação, é em Gênesis 8:1, que quando Noé vai fazer o sacrifício, gente, eu paro para pensar a sensibilidade daquele homem que viu tudo se acabar e parou em adoração a Deus. Parou em adoração a Deus e ele não se exaltou, porque Deus livrou só a mim. Deus livrou só a mim. Ele poderia muito bem, e seria normal hoje a gente pensar como é que o cara que ficou só ele poderia falar, pronto, agora eu sou o rei de tudo, eu que mando em tudo, Deus me deu autoridade para eu ser o cara que vou começar tudo do zero, e pronto. Não. Em adoração a Deus, ele fez um sacrifício e agradeceu a ter aquela oportunidade de começar de novo. Quando nós fazemos a nossa ação em adoração a Deus, eu vejo que a gente determina um novo começo também. Deus, eu vou separar esse dia para essa ação, em adoração a você, porque eu sei que o mundo, eu sei que as coisas que têm acontecido à minha volta estão à beira da destruição. Mas mediante a esse sacrifício, eu declaro um novo começo para essas pessoas. Eu, mediante a minha ação, declaro para que essas pessoas vão viver diferente a partir do que o Senhor tem me permitido fazer, em adoração ao teu nome.
E a partir disso, quando nós nos permitimos nos colocar em adoração a Deus e nós permitimos que coisas sejam feitas, Deus nos surpreende, podendo ver frutos daquilo no qual a gente tem se doado. E eu acho que, por ter entendido tudo isso, por ter entendido que até aqui eu tenho feito em adoração, não existiria necessidade de Deus nos permitir ver frutos. Porque se eu já entendi que não é para minha satisfação, que não é para o meu engrandecimento que aquilo tem sido realizado, por que eu preciso ver frutos? Eu não preciso. Mas mesmo assim, Deus, com toda a sua grandeza e misericórdia, permite que com a gente, na nossa pequenez, veja um pouco do que Ele pode fazer a partir do momento no qual a gente se disponibiliza. A partir do momento que a gente se permite ser a luz para aquele que procura um caminho, Ele permite com que a gente veja os feitos dele nas vidas das pessoas. Ele permite com que a gente possa ver a mudança. Ele permite com que a gente possa sentir o gosto, sentir o aroma da presença dele naquele ambiente. Uma vez comentando com alguns participantes, e eu falei como é diferente, né? Quando eu iniciei no projeto Construir, não tinha nada aqui no terreno, o terreno já fazia parte do projeto, mas não tinha nada. Nós vínhamos para cá em adoração, fazia o tempo de adoração a cada determinado período do mês, e nós estendíamos a tenda, e embaixo daquela tenda nós fazíamos o dia de adoração. Geralmente era um domingo. Quando nós iniciamos a construção do centro de convivência, eu fiquei muito feliz, aquilo me impactou muito e foi um marco na minha vida. Mas o dia que eu cheguei aqui e eu vi o cercamento do projeto, aquilo me preencheu, assim, parecia que eu senti o cheiro da graça de Deus tomando conta do lugar. Eu tenho entendimento que o prédio, o centro de convivência, foi para marcar nossa estadia aqui. Existia a necessidade da construção para que nós pudéssemos tomar posse da terra. Mas no meu coração, quando eu vi o cercamento, Deus confirmou no meu coração: esse lugar é guardado. Esse lugar é guardado. E não é por nós, homens. E o entendimento não é que foi pelo nosso trabalho. Foi pelas pessoas que se disponibilizaram a ser a condução para que Deus pudesse guardar esse lugar. Porque se ninguém tivesse disponibilizado, e muitas vezes nós pensamos assim: se eu não fizer, outro faz. Ou se eu não fizer, Deus vai colocar outro para fazer. Nós mesmos nos substituímos diante de Deus. Nós mesmos nos substituímos. Quando nós pensamos dessa forma, se eu não fizer, outro faz. Ou se Deus tiver que fazer algo ali, Deus vai fazer. Nós já estamos aceitando a substituição de Deus. Em Lucas 12, 7, diz que Deus
sabe contar dos fios de cabelo de cada um de nós. E aí eu fico me perguntando, qual é a necessidade dessa informação? Para que Deus precisa saber disso? É fio de cabelo. Que diferença faz? E eu orando, entendendo qual era a necessidade, porque é que isso tinha se ligado dentro da palavra, dentro do que eu precisava dizer. E Deus me trouxe a mente que cada fase da nossa vida, cada experiência que nós tivemos, cada dificuldade que nós passamos em nossas vidas, elas têm um propósito. Elas têm um ensinamento para nós, é claro, mas mais que isso, ela tem um direcionamento. Se eu aprendi determinada coisa, ou se eu passei por determinada situação, é porque eu preciso aprender algo. E uma coisa que eu tenho aprendido com Deus é que nada que eu aprendo é para mim. Eu não tenho que guardar conhecimento. Eu preciso compartilhar o conhecimento. Então, se eu passei por aquela situação, por que eu passei por aquela situação? E para que isso vai funcionar? Qual é a mensagem que Deus quer passar além de mim? Eu vejo por situações que às vezes nós estamos trabalhando com os meninos no futebol e eles expõem determinadas situações. Situações que às vezes eu, na minha infância, e às vezes até agora, adulto, já pai, não imaginava nem ter passado. Não imaginava, ou não havia nem presenciado amigos meus passando por isso. E meninos com 10, 11, 12 anos, dizendo que determinadas situações em casa é rotina, é normal. Como assim? Às vezes eles não entendem que nós não passamos por isso. Que no meio no qual eles estão inclusos, é normal. Vamos dizer assim, é padrão passar por aquilo. E aí isso me veio à mente porque Deus quer saber o quanto de fios de cabelo eu tenho, ou você tem, quem está na nossa sala, quem está nos assistindo, porque Ele quer que nós nos disponibilizamos com tudo que nós temos, que nós possamos não nos deixar cegar pelo tamanho de necessidade que tem se levantado das nossas vidas e esquecer do plano que Deus tem para nós. Porque todas essas qualidades, defeitos, até pecados que nós já praticamos, às vezes coisas que nós fazíamos no nosso passado, e Deus tem me mostrado claramente com os meninos, situações que eu passei na minha adolescência, que hoje às vezes a gente vê eles passando. Isso nos dá propriedade para poder falar, isso nos dá propriedade para poder conversar. E às vezes esse fio de cabelo eu tenho, mas às vezes um fio de cabelo que uma criança pode estar precisando conversar com alguém que tenha, não sou eu, talvez seja você, talvez seja quem está na nossa sala. E mediante a isso, tudo que Ele semeou na nossa vida, tudo que Ele proporcionou
eu me lembro de uma frase muito conhecida, né? Que não cai uma folha de árvore, se Deus não permitir. Deixa que Deus entenda que isso que você passou, a sua história, ela tem valor para alguém. Ela vai para Deus, é claro, mas a sua história, se você disponibilizar ela para Deus, se você pedir para que Deus trabalhe a tua vida para que você tenha essa vontade de poder compartilhar, de poder orientar outras pessoas que passaram por situações na qual você passou, com certeza Deus vai te dar a oportunidade de colher muitos frutos. E você vai ver que plantar é melhor do que colher. Semear, com certeza, é melhor do que colher. Quando nós estávamos juntos antes de iniciarmos a gravação, de abrirmos a sala, nós estávamos falando sobre isso, sobre o quão bom é ver a diferença dos adolescentes que nós trabalhamos, de quando nós começamos, com o posicionamento deles hoje. Ver o posicionamento da primeira turma que iniciou, aonde eles estão hoje, a forma que eles pensam hoje, a maneira na qual eles tratavam os professores naquela época e tratam hoje. Deixe que Deus faça isso a partir de você. E por isso eu oro. E peço que você, em oração, junto comigo, abaixe sua cabeça para que a gente possa concordar em oração. Deus, eu agradeço, Pai, pelo privilégio de poder compartilhar um pouco da minha experiência. Um pouco, Deus, que o Senhor tem proporcionado à minha vida. E compartilhado, Deus, como o Senhor tem mudado a minha vida. Porque o que eu falei aqui, Deus, são coisas que eu tenho passado, coisas que eu tenho presenciado e o que o Senhor tem me permitido viver. Que isso realmente, Senhor, entre pelo ouvido de quem me escuta, de quem se deu ao trabalho agora, em sacrifício ao Senhor, de poder compartilhar aqui nesse momento sobre o que Deus tem feito. E Deus, eu agradeço, Pai, pelo que o Senhor tem feito na minha vida, pelas oportunidades na qual o Senhor tem me proporcionado, pelo caminho, Senhor, que o Senhor tem me guiado, pelo trabalho no qual o Senhor tem colocado as minhas mãos. Eu agradeço, Deus. E que as pessoas que escutam possam, Senhor, se sentir semeadas e se permitir colher pelo Senhor, para que outras pessoas possam ser tocadas. Que nós possamos, Senhor, abrir os nossos corações e possamos ser versões melhores a cada dia e nos permitir aprender contigo. Obrigado, Pai, por mais um dia na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.